Bem, eu estou fazendo esse vídeo aqui para complementar o vídeo anterior, que ficou muito ruim. Eu não preparo os vídeos, não, eu assisto alguma coisa aí e gravo de cabeça, então ficou um vídeo ruim. Eu acho que talvez seja melhor eu acompanhar o vídeo do ateu e, e responder parte por parte, só que aí fica muito demorado, então não sei muito bem o que fazer, não. Mas tentando complementando o vídeo anterior, vamos entender melhor o que significa dizer que Deus existe. Aí existe um problema, isso aí é muito sério. Isso que eu estou falando tem muito valor, é bom prestar atenção nisso, porque isso que eu estou passando, vocês vão encontrar em toda a cultura ocidental. Então, pelo menos isso que eu estou falando é importante. Quando o mundo ocidental passou da Idade Média para a Idade Moderna, quando termina o mundo clássico, tradicional, não sei o nome, e começa o mundo moderno, existe uma mudança no vocabulário. Muitas palavras que passam a ser usadas no mundo moderno, elas tinham significados diferentes no mundo anterior, no mundo tradicional. Por exemplo, na filosofia de Spinoza, ele usa a palavra substância, ele usa a palavra acidente, mas a palavra não está sendo usada da mesma forma que era usado pelos escolásticos. Existe ali uma mudança. Em Spinoza, a mudança ainda é menor, mas com o passar do tempo chega ao ponto de ficar até incompreensível um debate entre um filósofo moderno e um filósofo medieval. Então é bom lembrar sempre disso, as palavras mudam de significado na passagem do mundo medieval, do mundo tradicional para o mundo moderno. E outra coisa também, a visão de fundo, a cosmovisão, né? As premissas que regem o pensamento do mundo antigo é diferente das premissas que regem o pensamento da modernidade. Então, às vezes, um discurso faz sentido para o mundo moderno, mas não faz para o mundo medieval, e vice-versa. Às vezes, um, um discurso faz sentido para o mundo medieval e não faz para o mundo moderno. Então, lembrando disso, vamos fazer uma análise desse tema, desse termo, Deus. O que significa Deus? É bom aqui separar Deus e deuses. Deuses é o plural de Deus só na língua portuguesa. Aliás, nas línguas modernas, né, deuses é o plural de Deus. Mas na teologia, no pensamento religioso, são realidades completamente diferentes. Deuses não é plural de Deus, mas de forma alguma. É como se você falasse o plural de elefante é macaco, macacos. Então vamos fazer aqui uma reflexão sobre elefante e macacos, como se fossem duas coisas que estão no mesmo nível, não estão. Então, deuses é um tipo de realidade, Deus é outro tipo. Os deuses geralmente são forças da natureza que são antropomorfizadas. Então, as forças da natureza são enxergadas? Existe essa palavra? São vistas como grandes seres humanos que estão ali movimentando os raios, os furacões, os ventos e etc. Mas esse antropomorfizar aí também não é de todo correto, não. Eu explico por quê daqui a pouco. Mas se alguém prestar atenção, as cosmosvisões que falam em deuses, os deuses são criaturas que nascem no nosso mundo. São criaturas que estão sujeitas às leis gerais do nosso mundo. Não é um Deus que criou tudo, não. Por exemplo, no budismo Theravada, que é
a forma mais antiga de budismo, apesar de haver controvérsias, os budistas acreditam nos deuses, só que consideram perda de tempo ficar pensando nos deuses, porque os deuses não podem salvar os seres humanos. Os deuses são criaturas como várias outras. Então você tem animal, você tem demônio, você tem planta, tem pedra, tem seres humanos, tem deuses. São criaturas que estão dentro de um mundo maior. E o budista vai tentar se livrar do sofrimento. Se bem que Deus não sofre, não. Mas os deuses eles podem reencarnar e vir como seres humanos, como animais. Bem, é um pouco complicado. Eu acho que eu nem devia ter trazido o exemplo do budismo Theravada, não, porque eu teria que explicar melhor para não cometer injustiças. Mas os deuses, é bom lembrar disso. Olha a mitologia grega, a mitologia nórdica, a mitologia hindu. A mitologia hindu é mais complexa. A mitologia egípcia, você vai ver que tem um período que os deuses não existem, aí eles nascem, entram em guerra, aí um deus morre, e fica nessa bagunça toda. Então, deuses deixa para lá. Quem pensa em Deus, quem está refletindo sobre Deus, não tem que ficar preocupado com deuses, não. Que isso é outra realidade. Acho que eu levei tempo demais para explicar esse negócio, não precisava levar tanto tempo, não. Agora, o que significa a palavra Deus? Bem, o português não é uma língua filosófica, então os termos filosóficos não estão bem estabelecidos na língua portuguesa. Mas, de certa forma, entre aspas, por enquanto, pelo menos, Deus significa existência, entre aspas. Mais tarde tem que aprofundar melhor essa frase. Mas Deus significa existência, gente. Como que alguém fala assim, Deus não existe? É a mesma coisa de falar, a existência não existe. Que besteira que é essa, meu Deus do céu? Como assim a existência não existe? Tomás de Aquino fala desse assunto de uma forma um pouco diferente, né? Ele fala, para que ficar argumentando a favor da existência de Deus, já que falar que Deus existe é falar que a existência existe, isso é tautologia. Se eu falo que Deus não existe, a existência não existe. Que é contradição. Mas o Tomás de Aquino explica porque a argumentação a favor da existência de Deus faz sentido, mas isso levando em consideração outros raciocínios mais sutis, que pode ficar para depois. Então, quando um ateu fala que Deus não existe, ele está querendo dizer o quê? Que a existência não existe, então nada existe? Então ele, ateu, não existe, o pensamento dele não existe? O que ele está querendo dizer com isso? Você tem que ser esclarecido. Por isso que esse Antônio Miranda, quando ele coloca lá no começo do vídeo dele, é muito engraçado, porque ninguém defende a existência do Sol, ninguém defende a existência da Lua, ninguém defende a existência do planeta Terra, ninguém defende a existência do ar que respiramos, mas fica uma penca de gente querendo defender a existência de Deus. Ele está coberto de razão. Né? Para que isso? Existe um porquê disso, mas é um porquê que tem que ser explicado com calma. Mas nesse mundo da internet eu ainda não encontrei alguém explicando isso com calma, não. A princípio, Deus é a própria existência. Quando você vai ficar provando a existência da própria existência, que besteira. Gente. Eu não sei nem o que dizer. Agora tem um detalhe, né? Em primeiro lugar, como os termos mudaram de sentido, a palavra, na modernidade, a palavra existência vai ser, em primeiro lugar, você tem a proposição e coisas que a frase, coisas que acontecem no mundo.
As coisas que acontecem no mundo existem. E quando a frase combina com as coisas que acontecem no mundo, nós dizemos que a frase é verdadeira, a proposição é verdadeira. Se a proposição não combina com os acontecimentos do mundo, aí a proposição é falsa. Então, existir aí significa um estado de objetos, um estado de coisas que você pode atribuir uma proposição. Mas esse conceito de existência é do mundo moderno, não é do mundo antigo, não. Para poder falar de Deus, nós vamos ter que buscar um equivalente moderno. Seria, no caso, primeiro, aquilo que existe é Deus, e aquilo que possibilita com que a frase verdadeira se encaixe com aquilo que, com a configuração dos objetos, isso é Deus. Seria algo desse tipo, né? Bem, eu disse que ia comentar o vídeo dele partes por partes, mas esse vídeo aqui já está ficando um pouco longo. Eu acho que eu vou fazer isso no próximo vídeo. E deixe-me ver se tem mais alguma coisa interessante para dizer, mas talvez eu faça um vídeo só para alertar esse detalhe. Deus é a própria existência. Falar que Deus não existe é um absurdo completo. Assim, aí eu lembrei o que eu ia dizer. Então, por que os ateus insistem nesse absurdo completo? Primeiro, porque eles não sabem que o termo Deus, como um cristão usa, tem um significado diferente do termo Deus como um ateu usa. Primeiro isso. Agora, o mais importante é que um ateu não quer usar o termo Deus. Quando nós dissemos Deus é a própria existência, o ateu não vai aceitar. Ele não vai aceitar o conceito de Deus? Não, não é isso. Ele não vai aceitar o uso do termo Deus para designar isso. Ele vai falar, não, o que existe é o universo, o que existe é o cosmos, ou algo do gênero. Ele não vai aceitar o uso da palavra Deus. Nesse caso, nós saímos do campo da lógica e entramos no campo da vontade. Por que um ateu não vai querer usar o termo Deus para designar a própria existência? Bem, aí só vai fazer sentido se nós fizermos um outro tipo de análise, que é um projeto civilizacional, porque tem pessoas que insistem, bem, pode ter várias perguntas, várias respostas, né? Às vezes é uma simples neurose, às vezes é uma implicância com o pastor da igreja dele, ele foi criado num sistema de opressão, então a palavra Deus lembra uma opressão, então ele não quer usar esse termo, pode ser isso também. Mas existe um sistema, pressupostos que levam a uma construção de um determinado mundo. E para construir esse determinado mundo, né, ele não pode usar a palavra Deus, porque nenhuma palavra é inocente, nenhuma palavra é só um adesivo que fica boiando no espaço. Quando uma pessoa escolhe uma palavra, ela está, de certa forma, escolhendo um conceito de mundo. Isso aparece no livro do Wittgenstein, que é um filósofo austríaco, que escreveu um livro sobre a certeza. Ele é austríaco, mas a carreira filosófica dele foi feita na Inglaterra. No livro sobre a certeza, ele começa com uma frase assim: se eu digo aqui está a minha mão, peraí que eu tô. Se eu digo aqui está a minha mão, eu já aceitei o resto. O que ele quis dizer com isso? Tem um amigo dele, o George Moore, que era um filósofo inglês, e esse filósofo inglês foi dar uma palestra e falar que ia provar a existência do mundo externo. E ele fala exatamente isso: olha, aqui está minha mão está fora de mim, logo o mundo externo existe. Esse negócio da mão fica meio estranho, mas a gente pode fazer com a caneta, né? Aqui está uma caneta, a caneta não faz parte de mim, a caneta está fora do meu psiquismo, logo o mundo externo existe. Essa é uma prova que ele oferece, dá 5, ele coloca cinco provas, 5 argumentos.
Se o mundo externo existe e eu sei que ele existe, porque eu sei que aqui está uma caneta, então o idealismo cai por terra e o ceticismo cai por terra. Porque o ceticismo radical vai dizer: é impossível conhecer. Bem, nesse caso eu conheço que isso aqui é uma caneta, então não é impossível conhecer. Então o ceticismo pode jogar no lixo. Ceticismo radical. Agora, tem o ceticismo mitigado, que vai fazer o seguinte: eu posso até conhecer alguma coisa, eu até conheço alguma coisa, mas não tem como transmitir esse conhecimento. Bem, eu sei que isso aqui é uma caneta e posso falar para outra pessoa: isso aqui é uma caneta. Então também eu acabo com o ceticismo mitigado. E tem a filosofia idealista, que fala que o mundo externo não existe, só existe o mundo das ideias. Então, aqui eu tenho uma caneta. Eu falo assim, os filósofos idealistas vão dizer que o mundo externo não existe, só existem ideias. Né? E eu posso falar que isso aqui é uma caneta, isso aqui está fora de mim, logo o mundo externo existe. E com isso eu derrubo também o idealismo. O Wittgenstein vai dizer: isso aí não dá certo, não. Porque se eu digo, ah, isso aqui é uma caneta e ela está fora de mim, todo o pressuposto, todos os pressupostos do mundo realista vêm de tabela. E aí acabou a história. Ele coloca a primeira frase do livro sobre a certeza. Tem pessoas que não entendem essa frase porque não conhecem a obra inteira do Wittgenstein. E inteira também não precisava, não, só um pedaço. Então, uma palavra, uma frase, ela não é inocente, ela traz com ela toda uma cosmovisão. Então, quando alguém chega e diz: Deus é a própria existência, por trás dessa frase simples, que está correta, vem toda uma cosmovisão. E essa cosmovisão, ela ajeita o comportamento humano, comportamento político e comportamento ético. E o ateu não quer se comprometer com esse tipo de mundo. Mas isso ateu assim, de um nível mais elevado. Os ateus do nível da internet, que eu percebo, eles estão fazendo isso por um tipo de pirraça mesmo. O ser humano neurótico, né? O ser humano é um ser de conflito, como diz a psicanálise. Então ele precisa de conflito, principalmente o homem, por causa da testosterona, a mulher mais tranquila com essas coisas. Parece que o histérico não precisa muito de conflito, não. Então a pessoa precisa do conflito. Então vamos fazer um conflito assim, ateus contra cristãos. Pronto, é um conflito. Você vira ateu e fica discutindo com cristão. Então isso é só uma necessidade psíquica, uma necessidade existencial. Não tem seriedade nisso, não. Na internet, até agora, eu não vi uma discussão séria a esse respeito, não. As discussões entre cristãos e ateus que eu estou vendo são apenas necessidades existenciais de conflito, o que é normal, o que é natural no ser humano. Agora, pode ser que o cara deixe de ser ateu, vire espírita e comece a brigar com os ateus, ou então vira de esquerda e começa a brigar com quem é de direita, ou então para de comer carne e começa a brigar com quem come carne. Aí vai trocando de conflito, né? Então, pensamento mais avançado não é para gente com conflitos existenciais, não. A pessoa tem que ter uma certa maturidade existencial para poder discutir certos assuntos. Mas aí esse vídeo agora já está com 20 minutos, eu acho que ele também não ficou bom, não. De todo jeito, eu vou deixar ele aí. E no próximo eu comento o vídeo do ateu da teologia reversa. Desliga essa merda aqui.